te adorar, mas também buscar, Senhor, a tua proteção, buscar a tua bênção, para que essa semana, Senhor, neste segundo mês de 2026, o mês de fevereiro, seja uma semana sui generis, boa, de portas abertas. Que não estejamos, Pai, querendo renovar a nossa bênção concernente a algo que já te pedimos. Porque se já te pedimos, nós já fomos agraciados, já recebemos. Mas queremos exercer a nossa fé esta semana, na certeza de que nós somos filhos de Deus, conforme diz sua palavra em João 1,12. A saber, aos que creem no seu nome. Então nós cremos, e os filhos são aqueles que creem, e crer não é simplesmente acreditar, mas é tomar posse, confiar, não duvidar em momento algum. Abençoa-nos, Pai, recebe o louvor, cântico que acabamos de cantar, de abrir o nosso coração. Não é para o irmão, não é para a igreja, o louvor é para ti. Recebe, Senhor, onde tu estás. Obrigado, Deus, de todo o nosso coração. Noite, pela madrugada, pelo sono, pela segunda-feira. Sabemos que cada dia vai ser melhor que o outro. A segunda vai ser melhor que o domingo, a terça que a segunda, a quarta superior à terça, porque diz a tua palavra que nós estamos crescendo de glória em glória, e não somos nós, Senhor, que autoproduzimos as bênçãos na nossa vida, mas é o Senhor que está com sua mão estendida sobre nós, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, os nossos negócios. Obrigado, Deus, porque estamos de pé, estamos na tua casa, estamos buscando a tua presença. Obrigado, meu Senhor, pelo teu amor tão grande, teu amor imensurável, onde nós não merecemos, porque somos frágeis, fracos muitas vezes, mas a tua bênção está sobre nós, porque o apóstolo Paulo disse: quando estamos fracos é que estamos fortes, porque na nossa fraqueza o Espírito Santo vai vir sobre nós e nos fortalecer. Obrigado, Deus, pela família que o Senhor deu, a nossa família de casa, a nossa casa, aqueles que moram conosco, mas também que se estende para os demais da nossa família, que são nossos familiares, os nossos parentes. Obrigado pelos nossos vizinhos que o Senhor tem colocado do nosso lado. Obrigado, Jesus, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos filhos. Obrigado que esta semana seja uma semana de bênção. Guarda eles, Senhor, na escola, no colégio, na universidade. Guarda todos, guarda a nossa casa. Faz da nossa casa ser um bunker, onde o inimigo não pode atingir com suas armas carnais, porque as nossas armas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Obrigado, Jesus, por cada pessoa que entrou aqui nesta noite. Que eles voltem para casa diferentes do modo como eles entraram. Que eles adquiram, Senhor, através da tua palavra, poder do Espírito Santo. Tira, Senhor, da vida deles, da minha, de todos nós, tudo que não te agrada. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas imperfeições. Purifica a nossa alma dos nossos pecados.
e nos permita, Senhor, viver um novo tempo. Obrigado por esta noite. Obrigado pelo trabalho, por sair de casa e voltar para casa. Obrigado no trabalho, nos guardando, Senhor, das invejas, do olho mau, das perseguições. Nos esconda nesse lugar, Senhor, que o inimigo não tenha poder de nos ver. Mas nós estejamos lá, Senhor, fazendo o nosso trabalho, ganhando o nosso pão, mas sendo mais do que vitoriosos e vencedores. Nós repreendemos agora toda a intimidação do inimigo, toda perseguição, caia por terra agora, na autoridade santa do nome de Jesus, Senhor. Mas mantém, Senhor, os teus filhos ali, que eles são representantes do Senhor. O sangue de Jesus os purifica de todo o pecado, e o maligno não pode tocá-lo, nenhum deles, meu Pai. Obrigado, Jesus. Prepara o nosso coração para receber a porção da Tua palavra, para a ceia, para a comunhão, e que tudo aconteça para a glória do Teu santo nome. Desde já eu agora repreendo, no santo nome de Jesus, toda força, toda ingerência, todo mal que tenta penetrar nesse lugar chamado templo, porque nós que somos a igreja, repreendemos agora em nome de Jesus, anula toda ação, até mesmo nos pensamentos, porque a nossa vida, ela está, esteve e sempre estará sendo guiada pelo Senhor. Obrigado, Pai, de todo o nosso coração, com toda a sinceridade, com toda a nossa força, com todo o entendimento. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, amém. As crianças podem vir aqui. Vou pedir a Priscila para vir juntamente com as crianças, que ela vai subir. Sal da igreja com a graça e paz, amém? Então só queria dar um aviso antes, certo? Então, as nossas crianças, né, o departamento infantil funciona aqui em anexo ao lado, certo? E nós queremos também deixar delimitado, já que estamos iniciando o ano, a idade, né? Qual é a idade permitida da criança? Então, desde os menorzinhos até 10 anos e 12 meses. Se a criança já fez, que não é mais criança, né? Já está se tornando um adolescente, já tem 11 anos, não vai mais ser permitido que ela suba, certo? Então ela vai ser inserida no culto dos jovens, que vai ser adolescentes e jovens, tá bom? Então, no final do culto, todos os pais, certo? Vai passar, levanta a mão, Belinha. Belinha vai estar com uma fichinha, então vocês vão pegar uma ficha por criança, certo? Não é para o visitante, mas para as crianças da igreja. E aí vocês vão preencher o cadastro dessas crianças, tá bom? Preciso de algumas informações que são importantes, desde de dados pessoais dela, dos responsáveis, se tem também alguma alergia, alguma coisa é preciso que a gente saiba. Lembrando só que nós estamos com as ministrações de férias, mas nós iremos entrar com os estudos que nós temos anuais agora, depois do carnaval. Tudo que é ministrado na sala de aula, as fotos, está tudo no nosso Instagram. Então, os papais acompanhem lá. Tem um resumo da aula, tem as fotos do que aconteceu. Então, vamos só prestar atenção nessa questão. A criança já tem 11 anos, Priscila, pode subir? Não. Ela está inserida agora no culto de jovens e adolescentes, que é direcionado para toda a igreja. Inclusive, né, mano, eu já vou dar o aviso que nós vamos ter o primeiro culto, né, de jovens e adolescentes
agora já no próximo sábado, certo? Toda a igreja está convidada, porque o culto de jovens, tem um nome jovens, mas é direcionado para todos. Então esse culto vai ser diferente. Eu tenho certeza que vai ter uma unção diferente nesse lugar. Nós vamos ter algumas ações durante toda essa semana, vocês vão estar acompanhando também. E as crianças, adolescentes, jovens vão estar aqui conosco. Lembrando que as nossas reuniões agora, né, mano, vão ser quinzenais. De 15 em 15 dias. 15 dias aqui na igreja e 15 dias nós vamos nos reunir nas casas. Nós estamos com um novo projeto que é na casa. Então nós vamos discipular nas casas, nós vamos orar, nós vamos crescer juntos. Então, em nome de Jesus, peço que a igreja esteja em oração, né, desde o departamento infantil, adolescente e jovens, para que em nome de Jesus iniciamos de uma maneira, né, em que a mão poderosa do Senhor se estenda sobre as nossas vidas. Não esqueçam, por favor, papai, mamãe responsável de ao final do culto preencher. Você pode preencher ou aqui, ou você pode levar para casa. Mas levar para casa, por favor, traga no máximo no próximo domingo, para que a gente já possa iniciar o ano de uma forma organizada. Desde já agradeço. Vamos fechar os nossos olhos e orar pelas crianças. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, em Tua presença, para Te adorar, para Te engrandecer, para Te exaltar. Senhor Jesus, queremos consagrar, Senhor, a vida de cada criança que está aqui, a vida de cada família, Senhor, cada lar aqui representado, em nome de Jesus, Senhor. Essas crianças, elas são Tuas, Senhor. Vem cuidando, Senhor, delas no corpo, na alma, na mente, no espírito, Senhor. Que elas possam crescer e que elas façam diferença em sua geração. Abençoando, Senhor, elas na escola, elas na casa de cada um, no lar de cada um. E também abençoando, Senhor, a ministração de hoje. Vem protegendo elas, vem guardando, vem livrando dos perigos e das setas do mal, Senhor. Nós, em nome de Jesus, queremos, Senhor, pedir a Tua proteção e a Tua bênção. E que essa noite seja uma noite de alegria. Que eles possam ter o seu coração cheio, Senhor, cheio da Tua presença. E que eles possam ser ministrados. E que essa palavra, Senhor, ela venha frutificar. E que as sementes que forem plantadas venham germinar. Para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome. Desde agora e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Queria que vocês dissessem comigo o tema de hoje. Vamos lá? Orando os nomes de Deus. Bem forte a igreja. Vamos lá, o tema? Amém. Glória a Deus por isso. Antigamente, quando os circos, eles traziam animais, até mesmo selvagens, uma coisa nos chamava a atenção, dentre as demais coisas e os demais animais, era o elefante. Eu não sei se vocês chegaram, se é a época de vocês, se vocês chegaram a ver de perto um elefante que fazia parte de um circo. Eu não sei se vocês chegaram a observar o que era que prendia eles, ou ele, enquanto eles não estavam na apresentação. O que prendia esses animais, os mais gigantes entre todos os animais, era uma corrente fina, mas tão fina que não era proporcional à força que ele tinha. E o que nos chamava mais atenção é que quando ele dava alguns passos e que ele via que a corrente segurava um pouco, que ele não podia ir para frente, então o que acontecia era ele voltava para trás. E eles estavam o tempo todo assim, eles iam para frente
sentiam a corrente, voltavam para trás. Eles não sabiam da força descomunal que eles tinham para romper aquelas correntes tão frágeis para um animal de um peso tão elevado. Eu vim nesta noite aqui em nome do Senhor Jesus dizer que às vezes nós somos como esses animais. Não estou aqui chamando vocês, nem a mim mesmo, de irracionais. Mas apenas dentro dessa analogia, se a gente aplicar ao que eu quero pregar nesta noite, eu quero dizer para vocês que nós temos de Deus e em Deus uma força tão grande, possibilidades e probabilidades tão poderosas, que às vezes nós estamos indo para frente, indo para trás, sentindo que a corrente ela é muito pequena. Mas eu vim hoje aqui falar sobre orando os nomes de Deus. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos compreender o que é orar o nome de Deus. Talvez alguém esteja aqui sem, de fato, entender o que eu estou dizendo, mas no decorrer da minha explanação, vocês vão entender. O que eu estou querendo dizer antes de ministrar a palavra propriamente dita, eu estou querendo dizer para vocês que nunca comece a oração sem que antes você exalte, reconheça a soberania daquele que está sobre todas as coisas. Quando nós recorremos à palavra de Deus, que é regra de fé e prática, que sem a palavra de Deus nós não podemos caminhar nem exercer o nosso ministério nem a nossa vida. Mas quando nós recorremos à palavra de Deus, alguns textos, como por exemplo Atos 4:24, os discípulos estavam presos perante as autoridades, eles poderiam morrer, serem assassinados, mas a igreja, não como esse elefante que está preso numa cordinha, numa corrente tão fininha, subestimando a sua própria força, mas poderosamente elas começaram a orar. E a oração, irmão, foi tão contextualizada que diz a palavra de Deus que o lugar onde eles estavam, houve um pequeno terremoto, onde o epicentro não era a cidade, não era regiões circunvizinhas, o epicentro era o lugar onde eles estavam. A terra tremeu, o lugar onde eles estavam tremeu. O poder de Deus era tão grande que moveu e sacudiu aquele lugar. Aí o verso 24, por quê? Na oração, no verso 24, ele diz assim: ouvindo eles, levantaram juntos a voz, dizendo: ó soberano Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Exaltação, reconhecimento a quem de direito, a quem tem o controle de todas as coisas, desde o átomo, que é a menor partícula, ao macro, que é o universo. Deus está no controle de todas as coisas. Nada sai do lugar, nem tão pouco os astros saem das suas órbitas, porque elas foram criadas para estarem de fato no lugar onde elas estão. E eu tenho dito isto. Por exemplo, se o Sol estiver a milésimos de segundo próximo da Terra, nós morreríamos queimados. Se o Sol estivesse a milésimos de segundo afastado da Terra, nós morreríamos congelados. Mas Deus colocou o Sol na órbita certa. Hoje fez muito calor, mas é importante nós entendermos também que Deus liga o seu ar-condicionado no inverno, mas Ele também liga o seu aquecedor no verão, porque é necessário que aconteça, porque isso faz parte do ecossistema. Então enquanto eles estavam lá presos, eles estavam orando, e eles oram, iniciando a oração,
falando sobre a soberania de Deus, exaltando a Deus, dando a Ele o poder, ou seja, o direito que lhe é devido. Mas outro fato que nós vemos aqui é quando Josafá, ele está no palácio, o grupo que está com ele é muito limitado, resumido, e de repente alguém diz: olha, um exército já está a caminho, e esse exército vem para destruir Josafá e todo o seu reino. Era muito pouco as pessoas, o exército era minguado. Quem vinha se aproximando era um exército com 135 mil soldados. E a palavra de Deus diz que Josafá treme, fica com medo. E por que ele fica com medo? Porque ele é um ser humano, como eu e você. Quando a doença bate à porta da nossa casa, nós sentimos o impacto. Quando está acontecendo alguma coisa que fugiu do nosso controle, nós sentimos o impacto. E ele sentiu o impacto da presença de um exército que era infinitamente superior. E ele treme nas bases, e ele tem medo. Mas como eu disse no início, ele faz uma oração. E a oração dele está aqui em 2 Crônicas 25. Ele diz assim: pôs-se Josafá de pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu o Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos e sobre todas as nações? Na tua mão há força e potência, não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores da terra diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre aos descendentes de Abraão teu amigo? Então Josafá, ele esquece o exército que se aproxima e se liga no Deus soberano que guarda eles de maneira completa, plena, total. Aí sabe o que é que ele diz depois? Ah, Senhor, nós estamos diante de uma situação difícil, mas nós não sabemos o que fazer. Mas, porém, contudo, temos os nossos olhos postos em Ti. Aí os discípulos estão com Jesus e de repente eles falam assim: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus não diz para eles: olha, vocês têm que fazer assim, me peçam, me peçam, me peçam. Não. Ele usa a mesma estratégia, que as nossas orações não devem ser ensimesmadas. Não deve estar sendo, por exemplo, simplesmente direcionada para nós mesmos apenas. Precisamos compreender que precisamos, antes de pedir algo para nós, precisamos pedir o reforço. Precisamos reconhecer aquele que é soberano sobre todas as coisas, aquele que está nos guardando, aquele que é o nosso escudo, que segundo o Antigo Testamento é o nosso gibor, ao nosso guarda, aquele que Pedro disse que nós estamos cercados, amuralhados pelo poder de Deus. Aí ele diz: olha, vocês façam assim, portanto quando vocês orarem, digam assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ele não inverte. A ordem dos fatores altera o resultado, altera. Entenda se eles começassem. O Senhor Jesus dissesse para ele: olha, quando vocês orarem, diga assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas. Na Bíblia, há mais de 50 nomes se referindo a Deus.
Então hoje eu quero me prender apenas em 5 nomes, se o tempo der, porque são 50. Eu estou querendo ministrar apenas 10%. 5 nomes. Por que nós precisamos conhecer esses nomes, pastor? Porque esses nomes, irmãos, eles são nomes que trazem uma ação específica, uma compreensão específica daquilo que eu estou passando, que está acontecendo, e eu preciso dominar aquela situação. Primeiro nome de Deus, Hashlem, é o primeiro nome de Deus. Ou seja, significa o nome de Deus, significa a essência de Deus, significa a natureza de Deus, significa o nome. Pastor, o senhor pode me explicar por que eles falavam Hashlem e não falavam Iavé? Porque o nome Iavé, irmãos, eles tinham medo de pronunciar esse nome, se estivesse usando esse nome em vão, porque eles sabiam da complexidade que eles teriam de reverter o quadro pelo fato de eles estarem usando o nome aleatoriamente. Então eles não usavam o tetragrama Iavé, eles usavam Hashlem. E a primeira vez que esse nome aparece na Bíblia está em Gênesis 14, 26, que diz assim: quando Sete, que é um dos filhos da descendência de Adão, quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho que se chamou Enos. Nesta época, as pessoas começaram a invocar Hashlem. As pessoas já não queriam pronunciar o nome de Deus na sua essência, na sua natureza, mas eles escolheram um outro nome, Hashlem. Pastor, como era o uso desse nome junto ao povo de Israel? Êxodo 20, verso 7. Diz que o povo de Israel começou a se referir ao Senhor como o nome. Hashlem é o nome. Quando eles pronunciavam Hashlem, eles estavam dizendo o nome, eles não queriam pronunciar Iavé, como eu disse ainda há pouco. Então Hashlem é um nome que expressa, escuta isso aqui, todos os atributos de Deus. Fala de amor, fala de bondade, fala de sabedoria, fala de graça, fala de verdade, fala de paz. Então, quando eles pronunciavam esse nome, eles tinham em mente isso. Na Bíblia, por exemplo, encontramos a expressão invocar o nome de Deus. Quando poderia ser assim, invocar o nome do Senhor, era essa palavra Hashlem. Santificado seja o nome. O próprio Jesus, quando veio, ele veio glorificar o Pai, diz a palavra. Mas os judeus faziam uma pergunta, quando eles se encontravam publicamente, que eles perguntavam: como você está? Eles respondiam: Baruch Hashlem. Ou seja, eles diziam assim: bendito seja o nome. Eles não pronunciavam. Também quando ia se anunciar uma notícia boa, eles falavam Hashlem. Como é que a gente pode aplicar esse nome à nossa vida? Como é que a gente pode orar? Irmãos, a palavra Hashlem é o reconhecimento de que o nome de Deus está acima de todos os nomes. Amém? Então, quando eu oro Hashlem, o nome que está acima de todos os nomes, Filipenses 2:9, é no Novo Testamento,
é aplicada a Jesus. Porque está escrito lá assim, em Filipenses 2:9, pelo que Deus, se referindo a Jesus, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, Hashlem. Segundo nome de Deus. O segundo nome de Deus, irmãos, é El Roi. El Roi. Ou seja, Deus que vê. Você entendeu isso? Agar, que era uma serva egípcia de Sara, esposa de Abraão, que se tornou concubina de Abraão, que era mãe do filho de Abraão, que era Ismael. A primeira vez que esse nome apareceu foi exatamente em Gênesis 16:13. Exatamente com essa mulher. Agar passou a usar esse nome, porque mediante a situação que ela estava vivendo, que era irreversível, a palavra de Deus diz que ela chamou, diz: tu és o Deus que me vê. Tu és El Roi. Foi a primeira vez que esse nome apareceu. Ela estava dizendo que ninguém foge da visão de Deus. Você pode voar para as maiores alturas, aonde as aeronaves voam 10.000 pés de altura ou muito mais, aonde as águias voam, mas Deus lá está. Você pode descer no abismo mais profundo, nos lugares mais íngremes da terra, Deus lá está. Você pode esconder-se dentro de um quarto totalmente fechado, não há ninguém que possa vê-lo, mas os olhos de Deus vê você. Você pode estar sendo perseguido, machucado, maltratado, mas os olhos de Deus estão vendo. Vai chegar o dia da cobrança de Deus. É porque Deus é longânimo. É porque Deus dá tempo ao tempo. É porque Deus, Ele não é um vingador cósmico com um chibate ou um chicote a raio laser batendo nas pessoas. Não, Ele é um Deus que dá tempo ao tempo. Porque Deus ainda não fez isto, porque Deus não fez aquilo, porque não é da sua conta. O tempo não é meu nem seu, o tempo é do Senhor. Mas quando chegar, irmãos, qual era o uso desse nome em Israel? El Roi. Qual era o uso desse nome? A questão é o seguinte, é que Agar, ela tinha sido rejeitada por Sara, com a aprovação do seu esposo Abraão, o pai do filho dela. Então ela foi expulsa. Foi expulsa do lugar onde ela estava, junto com a família. Ela saiu da zona do conforto. Ela foi abandonada ao léu, solta, sem rumo. Ela estava se sentindo insignificante, desprezada, jogada na rua. Mas em meio à agonia que ela estava vivendo, sozinha no deserto, com aquela criança, a palavra de Deus diz aqui que ela se aproxima do Senhor, ou melhor dizendo, o Senhor se aproximou dela, mostrando que Ele não é invisível. Eu não me refiro à presença metafísica. Eu me refiro à presença real dele, espiritual, como Ele está aqui nesta noite, como Ele está na sua casa,
quando você dorme, o Salmo 27 diz que não dorme nem dormitará o guarda de Israel. Ele está do seu lado na cama ali. Como diz a palavra de Deus, nós somos templo, morada do Espírito Santo. Ele está dentro de nós. Aquela mulher estava assim. Aí ele resgata a identidade daquela mulher, agora abençoa a sua descendência, dizendo para ela: olha, eu estou vendo você, o seu sofrimento, e você vai ter um espaço. Aí, você sabe o que ela diz? Ela diz assim, ela o chama de El Roi. Deus me vê, Deus me vê. Deus me vê, Deus me viu, Deus me alcançou, Deus me deu vida nova. Hashem, o nome, El Roi, o Deus que vê. Mas há um terceiro nome de Deus, que eu disse para vocês que ia falar só 5 hoje, são 50. O terceiro nome de Deus é El Shaddai, que significa o Deus Todo-Poderoso. Amém? Não é o Deus quase poderoso, é o Deus todo. Ele disse assim: meu é o céu, a terra, o mar. Não sobrou nada para ninguém. Nem Satanás é o dono da casa dele, porque Deus está no controle de todas as coisas. Ele é um Deus todo poderoso. Os livramentos que você já teve, aqueles que você viu e aqueles que você nem imagina, Deus já te livrou de coisas tremendas. O inimigo já montou um espetáculo, ele já armou arapucas para te pegar, mas tu estás ileso, de pé, aleluia, porque El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Ele vai à tua frente. A primeira vez que esse nome aparece é em Gênesis 17:1, que relata exatamente o momento que Abraão está com 99 anos, Sara 89 anos. Então Deus chega para Abraão e Sara. Sara não podia mais reproduzir, não podia mais ter filhos, cientificamente não era pertinente, biologicamente também, o tempo já passara, ela já estava numa idade avançada. Mas o que é difícil para El Shaddai? A palavra de Deus diz que ele chega para Abraão e para Sara e se revela como Deus Todo-Poderoso. Deus se apresenta capaz de cumprir a promessa de um filho, mesmo na velhice. Mas o que ele quer de Abraão e Sara? Ele quer obediência, fidelidade e retidão de vida. Porque tem gente querendo a bênção de Deus, mas não quer pagar o preço. São os caça-bênçãos. Não existe os caça-fantasma, aquele filme? Existe os caça-bênção. Eles ficam caçando a bênção. Aí eu vou, naquela igreja lá, hoje tem um pregador de fora, vou lá caçar a bênção. A bênção é El Shaddai. Sabe aquela igrejinha na periferia, bem simples, que só tem 4 pessoas orando? El Shaddai está lá. Não é o tamanho da igreja que impressiona ele, não são coisas, mas você impressiona ele. Se ele entrando aqui como ele de fato está, ele está me usando para ministrar a palavra, ele está olhando para vocês.
Ele sabe o que se passa no coração de cada um de vocês que estão aqui nesta noite. Ele sabe o que vai acontecer essa semana na sua vida. Ele sabe tudo a seu respeito. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Rei dos Reis. Ele está no controle de todas as coisas. Ninguém pode obstacular a sua ação. Ele disse: operando eu, quem pode impedir? É o Shaddai. É o Shaddai. Então, como é que foi esse uso dessa palavra para o povo de Israel? Para Israel, El Shaddai representa a força criadora de Deus, aquele que nutre, aquele que protege, aquele que garante as promessas de fertilidade, aquele que causa multiplicação, sendo inabalável e capaz de suprir todas as necessidades, demonstrando especialmente na aliança que ele tinha com Abraão. El é uma partícula que representa potência, força, Deus. Shaddai, que fala sobre relacionamento ao poder, soberania, sustento, indicando um Deus autoexistente que satisfaz as necessidades humanas e que sustenta o seu povo e faz aliança com ele. Como a gente podia aplicar na vida da gente, pastor? Eu vim dizer aqui nesta noite, em nome de Jesus, que é o Shaddai. Ele é aquele que revela a sua suficiência, aquele que desafia os limites da humanidade, aquele que produz milagres, que contraria as leis naturais. É Ele. Foi o que aconteceu com Abraão e Sara. Eles se tornaram o quê? Pai de um bebê, com 99 anos, e Sara com 89 anos. Hoje nós temos grandes desafios que nos cercam, poderes humanos, poderes espirituais, batalhas que nós estamos enfrentando, questões relacionadas com a família, com o casamento, com o nosso crescimento, com a nossa empresa, com o nosso trabalho, com os nossos estudos. Nós vivemos num mundo que nos desafia todos os dias, para que a gente pare no tempo e no espaço e se entregue às coisas que não são de Deus. Mas o Senhor, Ele está conosco para mudar a nossa vida, amém? El Shaddai deseja exceder todas as coisas da nossa vida. É isso que Ele está dizendo aqui. Se aproxime dEle, confie nele, porque a palavra de Deus diz que Ele disse assim: eu posso todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Efésios 3,19, olha o que está lá. Diz assim o verso 19: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês, eu e vocês, sejam cheios de toda plenitude de Deus. Cheios, plenos, completos. Aí o 20 diz: aquele que é capaz de fazer muito mais, infinitamente mais, a outra versão diz, do que nós pedimos ou do que nós pensamos, de acordo com o seu poder, o poder do Espírito Santo que opera na nossa vida. Hashem, o nome, não é um filme, é o Todo-Poderoso. El Roi, aquele que vê todas as coisas. El Shaddai, o Todo-Poderoso, que não vai deixar você fracassar, não vai deixar você perder, não vai deixar você ser humilhado,
não vai fechar as portas para você. Mas o quarto nome de Deus, irmãos, e penúltimo é El Olam. Digam comigo, El Olam. Significa Deus eterno, que não tem começo nem tem fim. Ele disse na sua palavra: de eternidade a eternidade eu sou Deus. Ele disse isso. E a primeira vez que esse nome aparece na Bíblia é em Gênesis 21:33, onde afirma que Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o eterno Deus. El Olam. Diga El Olam. O eterno Deus. Em hebraico, irmãos, a palavra El é Deus. El Olam significa o Deus criador, sem fim, sem começo, que transcende todo o tempo. Para ele não há tempo. Um Deus que é imutável. Um Deus cujas promessas são eternas. As orações que você fez, elas virão resposta dessas orações durante toda a sua existência. Alguns virão já, outras o Senhor diz: espere um pouco. Mas as respostas, elas virão, porque Ele não é um Deus de palavra dúbia. Ele não diz algo hoje, diz algo amanhã. Ele diz algo e segura com a sua palavra. Se Ele disse que você vai prosperar, ninguém vai impedir que você prospere. Se Ele disse que você vai ser abençoado, você será abençoado, sim. Se Ele disse que você vai prosperar no que você está fazendo, ninguém pode dizer o contrário, porque pode chover canivete, mas a sua bênção vai se manifestar, porque o tempo de Deus é o tempo de El Olam. Mas pastor, como é que o povo de Israel recebe esse nome? É porque esse termo, esse nome também se refere a um pacto de Deus com o homem. Toda a eternidade. Então Deus, Ele não volta atrás. É um pacto perpétuo. É um pacto eterno. Em Gênesis 21, Abraão usa esse termo para invocar a Deus, para Abraão plantar essa planta solitária, se tornou um símbolo profético de esperança futura e de sua reivindicação de fé à terra prometida de Deus. O plantio daquela tamargueira ali não era simplesmente para se obter fruto dali, mas era um ato profético apontando que o Deus que tem vida, Ele vai fazer com que as coisas aconteçam no seu tempo. Ashley, o nome. Mas o último nome hoje, eu poderia ir mais adiante, mas vamos ficar por aqui. O quinto e último nome dos 50 que esse ano eu creio que eu vou falar sobre todos. Deus vai me dar a oportunidade para isso. O quinto nome é Yavé Yireh. As pessoas chamam Jiré, não é? Mas a pronúncia no hebraico é um Y. Yireh. Yavé Yireh, ou seja, o Senhor proverá. Pode faltar de manhã, mas à tarde vai chegar. Pode faltar à tarde, à noite chega. Pode faltar hoje, mas amanhã vai bater a sua porta. Aleluia! Porque Ele é um Deus provedor. A primeira vez que esse nome aparece é em Gênesis 22:14.
após Deus pedir a Abraão, ou seja, pedir Isaque como sacrifício e providenciar um carneiro no lugar dele, Abraão nomeou aquele lugar. Quando Deus pede a Isaque a Abraão, ele não discute com Deus, ele não põe vista grossa, ele não duvida de Deus, ele simplesmente aceita. Porque Abraão era um amigo de Deus. Só Abraão tinha esse título de amigo de Deus, alguém que Deus confiava conversar com ele e que não passava nada adiante. Abraão, me dá o teu filho, teu único filho. Havia uma promessa antes de que Isaque seria o início de uma grande geração. Mas Deus pede o melhor dele. Isaque era o melhor que Abraão tinha. Queridos, Deus não quer míngua da gente. Deus não quer um culto torto. Deus não quer que você, num culto como esse de um domingo à noite, que você pode receber uma palavra para ser abençoado durante toda a semana, você, eu assisti o Fantástico, e fica em casa, e o Satanás perto. Abraão, me dá o melhor. Pois não, Senhor, teu filho Abraão, apresenta ele em holocausto. Abraão pega o jumentinho, pega um criado, pega o melhor dele e segue para o Monte Moriá. A coisa mais tremenda, quando eu estava estudando esse texto, já faz tempo isso, Deus me revelou algo que mexeu comigo. Deus disse assim: você sabe o que aconteceu naquele hiato, naquele interregno, naquele espaço, quando eu pedi a ele o filho, até ele chegar no Monte Moriá? Você sabe o que aconteceu? Ele disse: não, Senhor. Ele disse: Isaque morreu no coração de Abraão. A morte de Isaque não era lá no fogo, no sacrifício. O sacrifício foi, ele caminhou sem nenhum ciúme, sem nada. Este é o meu melhor, e o Senhor me pediu. Se Ele me pediu para eu sacrificar, eu vou fazer. Mas Ele disse que viria uma grande geração, que muitas gerações seriam abençoadas, muitas nações futuras, e que seria a partir dele. Então eu não sei de nada, eu só sei que eu quero obedecer ao meu Senhor. Ele morreu no coração dele. Abraão profetizou quando chegou no Monte Moriá: nesta montanha a provisão do Senhor será vista. Ele estava onde? No Monte Moriá. Quem conhece a Palestina sabe que do Monte Moriá à vista o Monte Calvário. Abraão disse, Abraão falou, Abraão viu. O Monte Moriá fica perto do Monte Calvário, onde Jesus foi ofertado em nosso lugar. Abraão viu. Abraão sabia que não era Isaque, e se Isaque morresse não aconteceria absolutamente nada de bênção, mas Deus estava usando uma linguagem profética para Abraão. Abraão, veja! E Abraão olhou e viu o Monte Calvário. Ele viu Jesus, que é o antítipo de Isaque.
Deus disse a Abraão: aquele sim é o que tem que morrer por vocês, pela humanidade, pela nova aliança. Aquele sim. Abraão viu. Aí o texto diz aqui: e Abraão viu o meu dia, Deus dizendo, e ele se alegrou com isso. Infelizmente, irmãos, muitos de nós estamos vendo uma visãozinha, sabe? Pequenininha, míope. Você lembra do que eu disse no início do elefante? Você é muito mais do que você imagina. Não se orgulhe disso. Se humilhe sempre. Mas aonde você chega, que o inimigo sabe que você está chegando, ele chama os outros diabos e diz assim: sujou, vamos sair daqui, chegou o filho. Aleluia, aleluia, a sua casa está protegida, aleluia, a morte não pode bater na sua porta sem que antes tenha autoridade daquele que é o autor da vida. Nesta noite Deus está curando câncer aqui nesta noite. Pessoas que não sabiam e que essa doença ia se manifestar, mas hoje agradeça a Deus, aleluia, tome posse dessa vitória e saia daqui cheio da graça do Deus Todo-Poderoso. Para encerrar, e o uso desse nome na nossa vida, pastor? Como é isso? Yahvé, Irê. Era o momento mais difícil da vida de Abraão. Ele tinha que abrir mão do melhor. Abraão tinha 120 anos. Já passou, né? Aquilo, né? Era a oportunidade de aperfeiçoar-se na fé. Eu quero encerrar minha fala nessa noite dizendo assim para você: veja a sua provisão. Comece a ver agora a sua provisão. Você entendeu? Não é algo que está acontecendo aqui não, é a sua provisão. É o que vai acontecer. É algo maravilhoso, é algo estrondoso, aleluia. Deus já proveu. Ó Deus, Hashlem. Tu és o Deus eterno, todo-poderoso, em essência e natureza. El Roi, nada se esconde aos teus olhos, tu vês todas as coisas, tu vê o futuro dessa gente, tu vê o dia de amanhã, a semana, os meses, os anos, o que vai se passar, tu vê todas as coisas. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, que guarda a tua casa, teu esposo, teus filhos, tua esposa, que te cerca em volta. El Olion, El Olam, o Deus eterno, que não tem começo nem fim, que não está limitado a tempo, mas Ele está no controle do tempo, Ele está no controle da tua vida. Tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, tudo já deu certo. Yahvé Iré, a provisão, Senhor. Mostre agora esse povo que aqui está, para ela se alegrar, não dormir à base, Senhor, de medicamentos de controle,
porque vem tantos pensamentos ruins na mente. Até caixão já viram. A morte, sabe, a doença vai progredir, sabe, as coisas, está repreendida em nome de Jesus. Satanás, você não tem autoridade sobre esta pessoa que nesta noite está recebendo a provisão de Deus. Deus proverá, aleluia, Deus vai à tua frente. Não é um médico que te dá um diagnóstico, é o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, o Rei dos reis. Dorme nesta noite a tua melhor noite, aleluia. Vive esta semana a tua melhor semana. Canta louvores a Deus, bendiga o seu santo nome. Baruch Hashem. Aleluia, Senhor. Obrigado por esta noite, meu Pai. Obrigado por esta semana, meu Deus. Obrigado por renovar as nossas forças. Obrigado porque aprendemos a orar o Teu nome, Senhor. Obrigado porque Tu estás conosco todos os dias da nossa vida. Obrigado, Senhor. Aleluia, obrigado. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar os irmãos para a gente participar da mesa do Senhor. Feche os seus olhos agora. Convida a pastora para ficar aqui.